Que pouca gente que tá na aula. né? E vamos começando devagarinho, acho que o pessoal vai chegando aí. Então, assim, gente, aula passada nós começamos uma conversa, né, sobre o porquê, os motivos pelo qual as pessoas fazem música e pelo qual as pessoas ouvem música, né? Então, dentre os inúmeros, existem muitos motivos mesmo, assim, pode ser religiosa, pode ser para fazer a criança dormir, tem pessoas que são profissionais, tem pessoas que estudam, tem pessoas que fazem por diversão, então todos esses motivos são muito válidos, né? E, e nós vimos que tem um motivo em especial, que é quando a música também representa, a música é uma forma de preservação da memória, história e cultura, né? Então a música, dentre todos aqueles sentidos, além de todos os outros sentidos, ela tem um papel muito importante dentro de um país, assim, que ela é uma forma de preservação da memória, né? Para não se esquecer das coisas, preservação da história, saber os acontecimentos, as coisas que marcaram assim, e da própria cultura, né? Porque a música vai registrando, certo? Para ilustrar isso, nós vimos aquele filme, né? Os Narradores de Javé. O que que acontecia lá naquele filme? Era justamente um povo, um povo que queria, de certa forma, o que que eles queriam fazer, assim, né? Resgatar, resgatar sua memória e registrar, né? Eles queriam registrar em livros. Não era bem um resumo, Sofia, era alguma relação entre isso que nós conversamos, da memória, do É, sentido tipo, da música. era tipo pra gente colocar algo, tipo, quatro linhas, né? Tipo, É, que tinha em relação. não necessariamente um resumo, o resumo já é diferente, é um texto já descrevendo, né, resumindo o que vocês assistiram. Nesse caso é alguma reflexão, por exemplo, essa. Então tem a ver a memória que nós estávamos falando, que a música, tudo bem. A música ela é uma forma de preservar a memória e a história e a cultura. E justamente o que o pessoal da cidadezinha de Javé queria, o pessoal do Vale do Javé queriam era exatamente isso, né? Eles queriam uma forma de comprovar a sua cultura, né? Eles queriam comprovar que eles tinham uma cultura e que essa cultura era importante, era um patrimônio histórico, né? Então, eles precisavam comprovar que aquela cultura existia. Tudo bem, não tem problema. Não era para entregar agora, tá? É só para vocês irem registrando. Não precisa correr para entregar agora. Daí hoje nós vamos assistir mais uma parte, vocês escrevem mais um pouquinho dessa segunda parte. Aí no final nós vamos ver tudo como ficou. Então, ao meu ver, o pessoal tá curioso hoje, hein? Quer saber onde é que o Léo vai, onde é que o Javier andava? Todo mundo quer, tá? Então vocês acham que essa é uma associação entre o que nós conversamos e o filme? Né? Uma coisa que eu fiquei pensando. Uma coisa que eu fiquei pensando. Então,
que tem muito a ver. A música é uma forma de preservar, de história da cultura. E o que eles queriam era isso, eles foram tentar pela via do livro, né? Então, legal, hoje vamos assistir então o segundo trechinho. Nesse pedacinho de hoje, nós vamos ver então a questão da por que que eles vão atrás de um livro, né? Papai, eu queria ler a minha. Quer ler? Uhum. Eu posso ler? Tá, vamos mais no finalzinho, a gente faz uma leitura, tá, Yasmin? Tá. Queria fazer para a gente pensar um pouquinho essa segunda parte, dá tempo de nós assistir hoje também o segundo trechinho. Mas vamos ver se dá mais um tempinho. Então, essa pergunta, preste atenção. Por que que eles decidem escrever? Por que que eles não foram fazer outra coisa? Outra forma, né? Poderiam fazer uma pintura, ou poderiam chegar lá e contar. Simplesmente isso, chegar e contar a história. Mas não, eles precisavam escrever. É porque tinha que apresentar a partir de um documento. Tinha que apresentar a partir de um documento, né? E por que será que tem essa exigência de ser escrito? Por que que eles não podiam chegar lá e falar, dizer, ó, gente, né? Então eles tinham aquela coisa que se fala da cultura oral, né? Da cultura oral, que é uma transmissão que vai acontecendo de forma oral. Um vai falando para o outro, um vai, um vai ensinando as coisas para o outro e essa cultura vai se transmitindo, né? Sim, isso sim, Javier, porque a cidade ia ser inundada. Mas por que, eu pergunto por que a forma escrita, sabe? Por que pedir escrito? Por que não falado? Por que não. Porque aí eles não iam acreditar, tipo, porque em forma de papel, de documento, eles iam comprovar isso. Não iam acreditar. Muito bom. Então quer dizer que o pessoal lá, os engenheiros, o pessoal das obras lá, não iam acreditar se não fosse escrito. Então quer dizer, né, que a escrita é mais confiável como documento, Meu filho, mais ou menos isso. Então, a escrita é mais confiável como forma de documento? Será que é isso? Se eles chegassem lá e falassem, ah, gente, nós somos aqui do Vale do Javé, mas não, por que que precisava ser escrito esse documento? O que que vocês acham? Não tem uma resposta certa, tá, gente? Então é para falar o que vocês imaginam, assim mesmo, é uma conversa. Por causa que o de papel, isso tipo, por causa que eles acham que o papel é mais formal. Mais formal, né? Isso é. Queria uma coisa mais formal. Geralmente tem esse caráter, né, de o documento escrito ser mais sério, mais legítimo, né? Mas quando. Ah, É só eles só escreverem as histórias deles no papel e tá tudo certo. isso que eles tentaram fazer, isso que eles imaginaram, né? Então eles foram lá conversar com o pessoal dos engenheiros, e os engenheiros falaram, ó, se vocês tiverem um documento por escrito, alegando o patrimônio histórico da cidade, aí não inunda. Então eles, então tem essa questão, né, do que é válido é o que é escrito, né? A nossa cultura, isso porque a nossa cultura, ela é uma cultura letrada, né? Nós viemos numa cultura letrada que utiliza a escrita e a leitura para várias atividades na vida, né? Então nós temos essa, em virtude disso, de há muito tempo, essa cultura, então
tem esse apreço, né, por tudo que é escrito. Então, dificilmente a gente consegue comprovar alguma coisa que não esteja um documento por escrito. Até para provar que somos nós mesmos, nós precisamos de um documento que esteja escrito o nosso nome ali para poder provar, né? Então, isso vem de uma questão cultural de pertencermos a uma cultura letrada, que foi se desenvolvendo milhares de anos até que chegou na forma como a gente utiliza hoje. Só que quando nós também temos que entender que existem outras culturas que não é que elas não sejam letradas, até pode ser que elas saibam ler e escrever normal, mas não utilizam tanto, né? Então, que é a que a gente chama de culturas orais. Culturas orais, por exemplo, de transmissão. Então, quando nós estamos falando de cultura popular, por exemplo, não necessariamente tem essa relação com a escrita, sabe? A pessoa pode ser um ótimo tocador de violão do Boi de Mamão, mas não sabe escrever muito bem. Então, hoje em dia, daí também, a gente pensa que essa coisa da escola para todos, né? Nossa, todo mundo, todas as crianças, todos os jovens na escola, é uma coisa mais recente. Se fosse pensar antigamente, não era tão comum isso. Então, era muito comum que os adultos nem todos soubessem ler bem e escrever bem. Então, muito foi se formando assim, através da oralidade. Vocês viram que na hora do filme lá, ele pergunta, tá, mas quem é que vai escrever aí? Alguém sabe escrever? Aí fica todo mundo assim, não, não. Então é bem um caso, né? Uma comunidade que não dominava a escrita. Então a escrita no dia a dia deles, eles não utilizavam. Mas se nós formos pensar, por exemplo, culturas indígenas, como é que tu vai escrever um livro sobre uma cultura Prof, eu indígena? tive Uma coisa que sair da reunião porque do nada mais ninguém. Hã? Eu tive que sair e voltar da reunião por causa que eu não Tudo bem. escutava ninguém. Então, se nós pensarmos, por exemplo, os cantos indígenas que são em outra língua, né? São em outra língua, sei lá, Guarani, por exemplo. Aí estão falando de deuses que nem são os deuses que nós conhecemos, Tupã, Anhangué, Anhambra, um monte de deuses indígenas. Então é todo um outro universo. Ficaria muito difícil de nós transmitirmos para um documento escrito, né? Entende o que eu quero dizer? É uma outra natureza aquela cultura. Então tem certas culturas que é bem diferente. Então a forma de registro é outra. Por isso que acaba sendo a música, sendo também um documento. Então se eu for escrever muita coisa assim sobre a música, eu não vou conseguir ter a plena ideia, mas ouvindo, dá para entender bem mais, né? Então tudo que eu tentei explicar para vocês do Brasil Caipira, como que era, ouvindo o Luar do Sertão, a gente já tem uma ideia bem mais precisa, né? Do que se eu fosse ficar várias aulas falando. Então, às vezes, escutando o Asa Branca, a gente consegue ter uma ideia bem precisa da cultura, da história, uma coisa bem. Muitas vezes, se eu fosse explicar tudo isso, teria que gastar páginas e páginas escrevendo sobre a seca, sobre o problema lá que leva à migração. Então, a música ela tem esse papel. Muitas das culturas criam os seus documentos através da música. Então, por isso que liga tanto assim com esse outro assunto da música como memória, né? Fala, Beatriz. Que lembra quando a gente estava na aula, no começo desse ano, eu não sei se foi no começo desse ano ou no final do outro, não sei, mas lembra quando a gente falava músicas para você e você botava? Sim, então, depois, outra hora, você pode começar a fazer de novo isso? No virtual poderia ter, né? Poderia ser no virtual. Sim. Tá, vamos ver. Então, olha só. Então, entende um pouco todo esse pensamento sobre o que é a cultura escrita, o que é a cultura letrada. Então, ele é bem importante para a gente entender essa parte. Como assim que a música pode ser um documento? Pode, né? Um documento no sentido de comprovar algo que eu possa descobrir como algo é. Então, se eu pego
todas as músicas de carnaval que tem gravadas, eu posso comprovar que, pô, existe muitos e muitos anos de carnaval, né? E até de ver como foi cada ano, o que aconteceu lá, que músicas foram cantadas. Então, com essas gravações, toda gravação é um documento histórico. Tem muita música que conta lá no começo da República, por exemplo, né? Quando o Brasil deixou de ser um império, virou uma república, teve muita música que foi feita na época e que às vezes vão dar um quadro bem real do que se pensava na época, do que se fazia na época, tá? Então vamos assistir agora, vai entrar em jogo essa questão da escrita, eles vão começar a escrever o livro. Aí vamos pensar um pouco sobre isso, sobre essa relação da música também como um documento. E observando no trechinho ver o que vocês pensam. E depois a gente faz uma conversa no final, tá? Nós assistimos até o minuto 13, né? Então agora nós vamos assistir a partir do minuto 13. Muita graça, essa benção do ofício. O que aconteceu? Com muito beijo. Pra mim todos escrever. Pois é, tal de Biá. Tá bem. Tá? Eles foram atrás do Antônio Biá, que era a única pessoa do Vale do Javé que sabia escrever. Então alguém deu a ideia, pega o Antônio Biá, chama o Antônio Biá, e outros disseram, não, Antônio Biá não. Aí ficou aquela confusão e eles foram atrás desse cara, vamos descobrir quem ele é. Tá? Foram atrás dele, que era a única pessoa que poderia botar aquela memória no papel, né? Transformar em livro. Eita. Não tem todo o filme. Ô, Biá. Sarafraz, você não presta, Biá. Você é um sem-vergonha. Tá, Zaqueu. Mas que Babilônia aprontou esse tal de Biá? O povo queria era pegar Antônio Biá na unha. Pois ele não trabalhava no posto de correio? E pra que um posto de correio num lugar que ninguém sabe ler e escrever? Então o posto ia fechar. Daí, para salvar o emprego, Biá inventou de escrever carta para tudo quanto é cidade onde ele tinha um conhecido. E para atiçar essa gente, ele começou a inventar história usando da vida do vilarejo. Aumentou os casos acontecidos, mentiu e com malícia ia difamando um e outro infeliz do povoado. Tudo feito com muita graça, sabência do ofício. O que aconteceu? O movimento do correio cresceu e ele ficou com emprego. Só que a história dos outros em boca de gente corre mais rápido que o vento. Quando o povo de Javé descobriu, não houve perdão. Queriam desancar, descadeirar, moer o pobre do Antônio Biá. O resultado é que ele foi expulso de Javé para nunca mais voltar. Antônio Biá ficou morando só, retirado nas redondezas. Mas agora o povoado precisava dele. Trouxemos o Salafrai! Olha aí, seu Zaqueu, trouxe uma encomenda. Sai, manda pra mim. Manda pra cá. Senta o sujeito aí.
Deixa o homem. Pode deixar o homem. Deixa o homem, gente. Deixa o homem. Pronto, calma. Não tinha combinado? Vamos fazer as coisas direito. Isso, Antônio Bial. Aqui. O povo não esquece, seu Biá. Aí a prova da sua ladinagem, as cartas futriquentas que você espalhou pela região. Nas minhas andanças, eu consegui recuperar um bocado delas. Lê aí, Antero. Pois não, Zaqueu. Prezado amigo, pois o caso é que aqui também tem um velho que pousa de galo majestoso e bate asas, não deve de ter uso. Calma, gente. Calma, vocês vão concordar. Vão concordar que se Antônio Biá só escreve mentira, ele escreve muito bem. Então, Antônio Biá, o povoado lhe oferece a ocasião de você cumprir com seu ofício de escrivão e ainda praticar o maior feito da sua vida. A gente quer que você escreva a história grande do Vale de Javé. Você quer que eu escreva? Como é que é? Tem que fazer um dossiê, uma juntada na escrita das coisas importantes acontecidas por aqui. Não é? Que zica de nada. É o bastante. Mas aqui... Ô, gente, que diabo de coisa importante aconteceu em Javé? Pois a maneira de saber é ouvindo a nossa gente contando as tais histórias. E escrevendo, ouvindo e escrevendo. E assim vai nos ajudando. Mas tem uma coisa. Não pode ser história inventada, chistosa, sem regra. Tem que ser história verdadeira, científica. E quanto tempo eu tenho para parir esse dossiê? Eu tô indo embora amanhã para dizer para as autoridades que o povo de Javé está se unindo, preparando os documentos. Quando eu voltar, é melhor que o seu serviço esteja bem adiantado. Eu não sei, não. Isso tá parecendo coisa de gente doida. Antônio Biá! Um dia se salvou seu emprego à custa do povoado. Agora você vai ajudar a salvar o povoado às custas do seu trabalho. Tá entendendo? Ou aceita? Ou vai embora de vez, ensinando o caminho antes das águas entrar. Me traz um tacho grande de fazer sabão. Quando o senhor vê, eu faço. Tá tudo aqui, pessoal. Pois é que eu... Eita, que o homem tá todo escovado e ilustrado. Gostou? E o senhor pode viajar sossegado, que eu já dei a minha palavra, então o prometido vai se cumprir. Ô, senhor Dito, bom dia. Não esqueci sua encomenda, não. Ô, seu Dito, dê bom dia pros pobres, Dito. Bom dia, seu Biá. Sabe o Este era o livro da salvação? Perfeitamente. Ó, nem tocou com os dedos, hein? Remelexe a perereca dentro da boca, senhor. Tá achando que tá um pouquinho grande, não? Seu dito tá ótimo, parece uma espiga de milho. Deixa eu ver, seu Dito, deixa eu ver. Sorria. Não tá grande, não. Essas bênçãos aqui são pequenas. E depois o senhor fica com uma mais alegre, risonho, assim, que nem um jacaré apaixonado. Agora o senhor pode namorar até com serrote, viu? Porque o senhor tá um pão. Agora, brinde, senhor. De quantos dias não se sabe. Com custo convencer o povo a aceitar você de volta. Não traz a minha confiança. Eu volto o mais rápido que puder. Tereza! Ô, Tere! Ô, Teretetei! Terezinha! Seu pai tá aí?
Não. Sua mãe tá aí? Não. Então dá licença. Eu sou totalmente louca. Eu bati o povoado todo lhe procurando, seu Vicentino, porque eu queria que o senhor fosse o primeiro. O senhor me faz o favor de sentar? Pois muito bem, seu Vicentino. Eu vim aqui lhe ouvir e anotar, assim, tudo que foi importante das suas lembranças javéicas, as históricas e as pré-históricas, para a gente pôr no livro A Odisseia do Vale do Javé, primeira parte. Eu não uso caneta. Eu não me acostumo. Eu não sei se o senhor já viu que a caneta, ela corre no papel assim, sem freio. Então, se a gente erra e quer arrumar, aí emporcalha tudo, né? Fica aquela desinteria de tinta, né? Agora, o lápis, não. O lápis é maravilhoso, porque ele agarra o papel, ele aceita a borracha, ele obedece à mão e ao pensamento da gente. Aliás, eu sou um homem que só consegue pensar lápis, seu Vicentino. Mas, voltando ao tema javélico, olha, seu Vicentino, se por acaso eu escrevi naquelas cartas alguma coisa que lhe aborreceu, o senhor fale. Já me ofereceram muito dinheiro por essa garrucha, mas eu não troco por dinheiro nenhum, nem por nenhum favor. Essa coroinha que o senhor está vendo aqui já esteve no punho de Indalécio. Indalécio, o fundador de Javé? É esse mesmo. Como o senhor já deve ter sabido, é quase certo que eu seja um descendente indireto daquele nobre chefe de guerra. Indalécio era um homem seco, duro, sistemático. Era um homem que nunca dizia sim quando queria dizer não. Cada coisa para ele só tinha uma medida. Consta que nunca descia do cavalo. Dormia montado na cela, que era para estar pronto para a guerra a qualquer momento. E o senhor não vai escrever? Claro, senhor. Indalécio. Pronto. A história de Javé começa junto de Indalécio. Foi ele quem guiou nossos antepassados. Um punhado de gente valente, que era a sobra de uma guerra perdida. Tinham sido expulsos das suas terras de origem por ordem do rei de Portugal, que queria tomar o ouro que era deles. Pois Indalécio, mesmo ferido, foi trazer seu povo para longe, em busca de um lugar seguro. Mas Indalécio não atinava com o lugar certo. Ele queria ir mais longe, distante de braço de governo, de rei. Andaram dias, meses mesmo, trazendo nas costas o sino, que era a coisa mais sagrada que possuía.
Indalécio mergulhou naquele mar de bois, escolheu o boi mais bonito e mais gordo, matou e levou para matar a fome de nossa gente. Não disse uma palavra e... Hein? Por que você não está escrevendo? O quê, meu Deus? Estou escrevendo. E eu sou cego. Eu não estou vendo que você não está mexendo a mão em cima desse papel. Senta. Também não dá para escrever tudo. De uma carreira só, né? Aliás, o senhor vai me desculpar, mas esse negócio de Indalécio ir lá e pegar um boi assim, sem mais ou menos, não tá bom, não. Por que não tá bom? Ninguém vai entregar um boi assim de graça. Só se for boi de camelô. Olha, essa parte aí tem que melhorar. Melhorar? Você já está querendo inventar, é? Não, inventar não. Vai florear um bocadinho. Vamos ver? Deixa eu ver. Os dias pareciam não ter fim. E aquela gente guerreira, de tanta fome, quase não mais respirava. Aí passa por eles aquela boiada imensa, gorda, um dilúvio bovino. Ê, boi! Ê, boi! Aquele mundo, aquele mar de boi capaz de fazer verter lágrimas. Só de ver aquelas coxas, as costelas, as alcadas, chiando na brasa, pingando gordura no fogo. Mas tinha muita gente armada guardando aquele bovio. Bovio é um canil de boi. Então Indalécio pensou numa alta estratégia de guerra. Ele raciocinou-se todo e esperou anoitecer. E quando os bois estavam mais quietos, mais calmos e os vaqueiros mais espreguiçados, aí, no meio daquele breu, ele chamou 2 homens do seu bando, os mais valentes. Mas ele não chamou pelo nome. Ele usou onomatropias, a língua dos bichos. Um se chamava Rolinha e o outro era Zé da Onça. E mandou os 2 homens rastejarem, assim, lagarteando, pra dentro daquele boiaréu. E o quê? Calma. Aí eles arrancaram as alpercatas dos pés e calçaram nas 4 patas do boi mais gordo. E foram trazendo o bicho calçado, bem devagarinho, sem fazer barulho nenhum, sem dar um tiro, mas com tamanha bravura e esperteza. O senhor me faça um favor, o senhor volte atrás e escreva exatamente como eu lhe ditei. Mas não fica melhor assim, homem de Deus. Eles pegam o boi na unha mesmo, seu Vicente. E alguém vai acreditar em botar sapato em boi para não fazer barulho, seu diabo? Olha, uma coisa é o fato acontecido, outra coisa é o fato escrito. O acontecido tem que ser melhorado no escrito de forma melhor para que o povo creia no acontecido. Eu não estou gostando disso, não. Tá bom. Mas também não vamos brigar por isso, né? Olha, eu já tenho a sua história gravada na memória. E depois eu escrevo com calma, floreio bonito, assim, estilo góticos. Assim, com ponto e vírgula. E depois eu mostro pro senhor, tá bom assim? Mas eu ainda não acabei. Não, mas o senhor termina depois. Por enquanto, o senhor diz o seu nome, sobrenome e pronome pra gente botar no livro. Vicentino Indalécio da Rocha. Então, legal, gente. Vamos até aí. Minuto 30, tá? Então, paramos no minuto 30, se alguém quiser assistir de novo. Então, como que é a atividade dessa vez? Vai ser parecida com a outra, só que dessa vez vocês vão escrever alguma coisa sobre a utilização, então, disso que nós conversamos, né? Isso que nós conversamos, da utilização da escrita
e da oralidade como forma de registro histórico, como forma de documentar algo, como forma de... Então, nós vimos que através da música pode ser uma forma, né? Através da escrita também pode ser uma forma. Geralmente a forma mais aceita é a escrita, né? Quando vai se falar de documentos. Então, quero que vocês falem um pouco sobre isso. Uma frase, 2 frases, aquela coisa, 4 linhas, 3 linhas, tá? 4 a 6 linhas eu botei ali, mas nessa faixa tá bom. Só para expressar alguma ideia, alguma reflexão. Então eu botei algumas perguntas aqui, não é para responder literalmente as questões, são questões para ajudar na reflexão, para vocês pensarem um pouco, ajudar a desenvolver a ideia de vocês. Então, entre essa forma, a oral e a escrita, qual das duas é mais aceita como confiável, né? Então, para vocês pensarem um pouco isso, sobre o porquê que a forma escrita, né, é a mais aceita como confiável. Para vocês também, qual das duas formas, alguma das duas formas é completamente segura? Então, será que dá para ter toda essa certeza de que a escrita é 100% segura? A escrita é 100% segura e a oralidade é 100% duvidosa? Então, dá para ser tão assim? O que vocês acham disso? Né? Também baseado na cena que a gente assistiu ali agora, meio engraçada, né? Mas, né, sempre então a escrita também está sujeita a transformações de quem escreve, né? E na sua opinião, como seria uma forma confiável, então, de fazer um registro histórico? Que não corresse esses riscos da oralidade nem da escrita, assim? Uma forma que pudesse... O que vocês acham, assim? Se fossem vocês no lugar do pessoal de Javé, quisessem fazer, o que vocês... Então, não precisa entregar, é para ir... Tá? É para ir fazendo aos poucos e desenvolvendo junto. No final do filme, a gente faz uma reflexão com tudo junto. Então, alguém quer falar? Alguém quer ler? A Yasmin queria ler o trabalho dela, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa também. O meu deu 5 linhas, né? Mas não era para ser exatamente 4 linhas, né? Tudo bem. Eu botei, a cidade é um patrimônio histórico, pois lá tem a história e a cultura deles. E tudo que eles tinham de história iria ser destruído, pois o governo queria construir uma usina hidrelétrica. A cidade toda poderia ser alagada. Sim, é meio que um resumo, né? Isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Posso ler o meu resumo que eu Pode, fiz? Eu coloquei assim. Os personagens do filme estavam conversando sobre saber ler e escrever e a importância disso. Achavam que não era preciso saber. Um homem, então, começou a narrar uma história de um lugar chamado Javé. Lá, ninguém escrevia muito até que o governo decidiu fazer uma usina hidrelétrica num rio ali perto. E essa decisão podia alagar a pequena cidade. Para impedir que isso acontecesse, eles deveriam escrever o porquê aquela cidadezinha era importante culturalmente. Muito legal. Então agora é isso. O que eu quero, assim, tá muito bom a escrita de vocês, mas pode fazer uma coisa mais, expressar o pensamento. Pensem meio como um trabalho de filosofia da música, né? Então a gente está pensando no uso, né? No porquê numa maneira de usar a música. Então podem explorar assim, o que vocês acham e então ali é como eu falei, aquelas perguntas é para ajudar a pensar então. Sobre hoje nós vamos pensar um pouco sobre essa questão da escrita, da memória, né? Tá bom? Tem a ver um pouco com o que vocês estão estudando na história também, do patrimônio histórico, né? Então, vocês já pararam para pensar por que a maioria da história que é aceita é a história que está escrita, né? E não aquela história que é contada. Então, vamos pensar um pouco. O filme, ele, ao mesmo tempo que ele é uma comédia, ele também está trazendo essa reflexão, né?
Se a maneira de documentar a história é através da escrita, mas nem todo mundo sabe escrever, então só pode ter direito à história quem escreve, né? A registrar a sua história, então um pouco sobre por aí que vai dessa vez. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Alguma pergunta? Prof,